Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, eu confesso que de manhã, quando houve aquela confusão, eu fiquei com muita dúvida se nós deveríamos ter trazido o senhor Luciano Hang para essa sessão. Aliás, eu quero lhe dar boas-vindas ao Senado Federal. Mas depois que o senador Renan concluiu, eu acho que valeu a pena sim. Por que eu achava que ele não devia vir? Porque nós já temos material suficiente para indicar todos os ilícitos cometidos, com todo respeito, pelo senhor Luciano Hang. Temos vídeos, temos áudios, temos ele falando, mas foi bom que ele viesse. Sabe por quê? Porque ele confirmou tudo. Ele é um investigado, confesso. Com licença, senador Marco Rogério. Não confirmou, não? É um investigado, confesso. E ele confirmou... Só um minutinho, senador Humberto. Vamos só para garantir. Ele confirmou tudo. Diferentemente de outros que vieram aqui, o senhor tem um mérito. O senhor não afinou, não. Houve vários aqui que vieram e afinaram. Não, eu não disse. O senhor afirmou, confirmou. O senhor é réu confesso. É réu confesso. Confirmou tudo. Deixa eu falar, meu amigo, por favor. Eu não interrompo ninguém. Então não interrompa. Não interrompa. Não pense que é porque é filho do presidente. O tempo vai mandar foi aqui, acima não. de... Fique quieto. Silêncio. Vou falar a verdade. Senador Girão, calma. Calma, a Vossa Excelência, senador Girão. Está suspenso. Está suspenso. Eu coloquei porque suspendi. Então, como eu disse, ele é um investigado, confesso. Ele confessou tudo, confirmou tudo, defendeu o que ele defende, defendeu o que é contra o isolamento social. Não tem um vídeo dele que ele esteja usando máscara em nenhum momento. Ele fez carreata no Paraná para não fechar o comércio. Ele fez carreata em Bauru para não fechar o comércio. Em Belém, mostra aí, por favor, a figura 7. Em Belém, ele fez uma inauguração da loja Avan, que reuniu milhares de pessoas, senador Rogério. No dia da inauguração, 10 de outubro... Senador Humberto, só um minutinho. Agora não é com os senadores, agora é com a secretaria. Algum problema na secretaria? Veja meu tempo, pare aí meu tempo, por favor. Eu retomarei. Algum problema na secretaria? Temos algum problema? O senador pediu apresentar o vídeo. Essa inauguração aí... Por favor, retomar. É um vídeo não, é uma foto mesmo. Essa inauguração aí foi no dia 10 de outubro, em plena pandemia, em Belém. A média móvel de morte, de casos em Belém, nesse dia, estava em queda. 223 casos por dia, senador Randolph. 18 dias depois, a média móvel foi para 400 casos por dia. Foi uma explosão. Por quê? Porque o senhor Luciano Hang, com todo respeito, resolveu fazer uma inauguração, fazendo uma aglomeração como essa. A verdade dos fatos é essa, e o tempo inteiro ele foi um dos maiores disseminadores de uma teoria criminosa adotada pelo presidente Bolsonaro, a de que a melhor forma de superar a pandemia era fazer a imunidade coletiva pela transmissão. Todo mundo adoecer para que todo mundo ficasse imune e a doença fosse... Isso tem prova, tem discurso do presidente, tem decreto, tem projeto que ele mandou. Isso tem prova. Agora o presidente Bolsonaro e também o senhor Luciano Hang, que está rindo aí, porque eles acham que não vai dar em nada. Eles acham que essa CPI aqui é uma brincadeirinha. Vai dar. Vai ter que responder o Ministério Público, vai ter que responder. Sabe por que crimes o senhor vai ter que responder? Por exemplo, esse primeiro, que diz respeito ao fato de que o senhor foi um incentivador da quebra do isolamento social. O senhor
é acusado de ser um criminoso contumaz nessa pandemia. Primeiro, perigo para a vida ou a saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e eminente. A pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. O senhor vai ser processado por infração de medida preventiva, medida sanitária preventiva, artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Vá ficando preocupado. Eu também, se fosse Bolsonaro, ficava preocupado. Ele, naquele período do 7 de setembro, ficou 2 dias sem dormir, saiu no jornal, não sei se é verdade. Ele depois dessa CPI, ele vai ter que comprar uma caixinha completa de Rivotril, porque ele vai responder, porque essa CPI aqui vai dizer quais foram os crimes que foram cometidos por ele e que o senhor, lamentavelmente, com todo respeito, ajudou a cometer. Depois, o senhor pare de me interromper, tenha respeito. Depois, o senhor também confirmou, os crimes... Só um minutinho, mais uma vez, senador Humberto. Pare meu tempo, por favor, pare meu tempo. Eu peço para parar o tempo do senador Humberto. Colegas, nós vamos tentar chegar aos 15. Aos 15 que estão aqui inscritos. Mas... Senador Flávio, por gentileza. Tá. Eu queria pedir aos colegas, se todos colaborarem, fica mais fácil. Eu vou procurar aqui ser rigoroso no cumprimento dos 15 minutos para garantir que o máximo de colegas possam fazer a inquirição. Repito, por força do regimento, ao iniciar a ordem do dia, nós encerraremos a sessão. Então, eu vou garantir, vou retomar, mas quanto mais ocorrer interrupções, mais tempo nós vamos perder. Pode retomar, senador. Posso seguir? Outra coisa, ele confirmou aqui que defendeu medicamento sem eficácia, tratamento precoce, tratamento preventivo. Aliás, eu queria perguntar ao senhor, o senhor pegou a Covid e foi lá no Prevent Senior, pelo que eu entendi do que o senhor falou, foi? Sim ou não? Eu peguei em janeiro. Agora não posso dizer onde peguei. Imagina, eu não sei. Não sabe? Tá bom, entendi. Bom, defendeu isso, não é? Pelo que a gente viu aí, ele ajudou também a disseminar fake news aí, apoiando aquele Alan dos Santos, né? O senhor patrocinou médicos e eventos em apoio ao tratamento precoce, sim ou não? Não. Na verdade, todas essas coisas que o senhor fez enganou muita gente. A defesa de remédios ineficazes. Eu pergunto ao senhor, por que a Covid está em queda? É por causa de cloroquina, azitromicina, ou é porque o Brasil está vacinando? E estava aqui Bolsonaro, rapaz, se dependesse de Bolsonaro, não tinha um vacinado no Brasil. O povo está sendo vacinado porque o povo pressionou. O Brasil está vacinando porque essa CPI aqui denunciou. Foi o PT que comprou a vacina. E respeite, aguarde a sua vez. Na verdade é Segure o tempo, senador Humberto. A verdade é essa. Só um minuto, senador Humberto. Paralise o tempo. Podemos retomar? A Covid está em queda é por causa da vacina, não é por causa de cloroquina nenhuma, não. O senhor disseminou, com todo respeito, uma mentira. Junto com outras pessoas que lhe influenciaram. O Brasil, senhor Luciano Hang, se tivesse seguido a média mundial de ações para o enfrentamento à Covid-19, nós teríamos tido 400 mil vidas a menos que estariam perdidas. Isso é um estudo que foi feito. Fake news o quê? Um estudo que foi feito. O senhor não estava presente no dia aqui, mas aqui o cientista falou, mostrou que poderiam ter sido evitadas 400 mil mortes. O senhor confirmou aqui que é um disseminador de fake news. Eu pergunto, eu estava aqui no dia do 7 de setembro, o senhor disse que não ajudou em nada, né? Não. E o que é que os caminhões da Van estavam fazendo no meio daquela carreata de caminhão? Os caminhões não são da Van. Não são da Van. São terceirizados.
São terceirizados. São terceirizados. São terceirizados. Eles foram tudo por vontade São própria. terceirizados. O senhor não influenciou nada. Mas o senhor envolveu não é nosso. a imagem da sua empresa com aqueles atos. Senador, quando deixou o caminhão ir. Teve dia 7 de setembro aqui? Eu estava. Eu vi os caminhões chegando. O senhor tem a certeza que os casos estão caindo agora da Covid? Estão caindo os casos da Covid? Estão caindo. Ok, o senhor está me dizendo que eu fui responsável por essa minha inauguração em ter aumentado os casos lá no Pará. Sim. E aí, eu vou dizer um negócio para o senhor. Diga. Os casos caíram depois do dia 7 de setembro, onde houve a maior manifestação da história do Brasil. Ou seja, todo mundo foi para a rua que boa parte estava vacinada. Caiu o número de infectados. Depois que boa parte foi vacinada. Bom, me devolva a palavra. Eu fui o responsável. Humberto, isso é coerência, é a defesa da aglomeração. O senhor... É a defesa da aglomeração, a defesa da aglomeração. Eu preciso da palavra. Vossa Senhoria... No dia, falou ali dia 9 de janeiro, o senhor disse que mandou R$1 milhão para oxigênio lá em Manaus. A julgar pelo seu patrimônio, o senhor poderia ter mandado muito mais. Mas o senhor no dia 9, sabe o que o senhor estava fazendo? Estava fazendo live com essa doutora aí que o senhor falou, para defender tratamento precoce, que matou centenas de pessoas lá na cidade de Manaus. Então foi bom o senhor ter vindo aqui, porque o senhor confirmou tudo. O senhor confirmou tudo. E mais, tem coisa que o senhor não confirmou, mas que tem gente investigando. Não pense o senhor que a gente está falando coisa aqui sem ter documento, não. Tem um inquérito ali no Supremo Tribunal Federal que está investigando a formação de uma organização criminosa, que envolve, inclusive, gente da política no meio, não é? Uma organização criminosa porque querem destruir o Estado Democrático de Direito, porque querem destruir o Supremo, porque ameaçaram o Congresso Nacional. A verdade é essa, se o presidente não segurou o que ele alardeou, se ele só fez bravata, é outra história. É outra história. O senhor sabe qual é a pena pela legislação nova de defesa do Estado Democrático de Direito? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Penas de 4 a 8 anos. 4 a 8 anos. Se aqueles caminhõezinhos ali não estavam com a sua autorização, tudo bem. Embora eu acho que eu se fosse dono, não deixava botar a logomarca da minha empresa para uma coisa com a qual eu não concordasse. E se isso for confirmar, 4 a 8 anos. 4 a 8 anos não é pouco tempo, não é? Mas, na verdade, Vossa Excelência é apenas uma pessoa que se envolveu equivocadamente num projeto político equivocado. É parte de uma engrenagem. Essa organização criminosa que o Supremo está desvendando, que o Supremo vai desvendar, e a gente vai saber quem é que está por trás de cada coisa. Vossa Senhoria aqui confirmou, embora meio reticente, tráfico de influência em relação a essa vacina chinesa, mas tem coisas que o senhor não confessou, mas que a gente sabe. Por exemplo, sabe o que é que o senhor queria com aquele projeto de lei? Era vacinar, era que quem tivesse dinheiro pudesse vacinar os empregados para trabalharem, as suas famílias, e o Congresso Nacional não deixou. O Congresso Nacional não deixou. A verdade é essa. O senhor queria vacinar os seus empregados para trabalhar, vacinar a sua família, e depois... E os idosos? Quem ia vacinar com esse governo incompetente? O projeto era para isso, senhor Luciano Hang. Com todo respeito, quantas pessoas morreram por conta de coisas como essa. Tem mais, o senhor agora está defendendo vacina. Me bota aí, por favor, essa figura 1. O senhor falou contra a vacina. O senhor tentou desmoralizar a Coronavac. Não podemos seguir acreditando que somente a vacina é a solução. Bote a figura 2. Bote a figura 2. Bote a figura 2. A gente brigando por vacina, olha, desmoralizando a Coronavac. Se não fosse a Coronavac, nós não tínhamos vacinado quase ninguém até bem recentemente.
Bota lá, meu filho, o negócio aí da Coronavac, ele dizendo aí, olha, será que vai ter 50% de desconto também? Coronavac tem eficácia geral. Isso é prova, relator, isso é prova. Ele está pensando que vai sair daqui bonitinho, não. Tudo isso é prova. E a gente vai botar isso no relatório, o senhor vai ter que responder. O senhor vai ter que responder. Eu quero concluir as minhas palavras dizendo apenas mais o seguinte, não é? Falei sobre a organização criminosa, abolição violenta do Estado, falei de tudo isso, que o senhor é sócio dessas mortes, mas eu quero terminar minha fala dizendo o seguinte: Vossa Senhoria é a expressão do que é o Brasil hoje. É a cara das forças políticas que estão governando esse país. Vossa Senhoria é sócio de 595.520 mortes que foram, na verdade, provocadas pela omissão desse governo, pela adoção de uma estratégia criminosa, um crime doloso, imunidade de rebanho por transmissão do vírus. É isso. E o presidente vai ter que responder por isso. Os senhores, o governo e os seus apoiadores mergulharam o Brasil na maior tragédia que esse país já teve. Uma tragédia que Dilma nunca ia acontecer um negócio desse. A tragédia é uma tragédia sanitária. Aí, 595 mil mortes. É uma tragédia econômica, um país que não cresce, com a inflação aumentando, principalmente para quem é pobre, o desemprego aumentando, a desigualdade crescendo, a pobreza crescendo cada vez mais e a fome voltando. Não sei se o senhor viu a foto de um jornal onde um bocado de carcaça de osso e umas pessoas querendo levar aquilo ali, que antigamente compravam para dar para os cachorros. E hoje as pessoas compram para fazer sopa e comer o resto da carne. É isso que esse governo e esse projeto causaram ao nosso país. Uma tragédia sanitária, econômica, social e política. Porque esse governo o tempo inteiro ameaça a liberdade, ameaça a democracia, ameaça o Estado de Direito. É isso que é esse governo. E o senhor, talvez não fosse a sua intenção, é parte disso. Por isso que o senhor não vai sair impune. Por último, é o governo que gerou a maior crise ambiental que esse país já teve. Uma vergonha no mundo. Uma crise energética, apagão. Coisa que a gente pensava que nunca ia mais acontecer. Por quê? Porque esse presidente não governa. Ele terceirizou o governo. Ele entregou para a mão de todo mundo. Não. Aqui eu falo pelo que eu quiser. O senhor não vai empatar, não. É inflação, é falta de democracia. Então, eu quero dizer ao senhor, com todo o meu respeito, acho que o senhor é uma pessoa que contribui realmente para o desenvolvimento do Brasil, mas está muito enganado de estar apoiando esse governo aí, entendeu? E com toda certeza o senhor vai ter que pagar um pedacinho dessa conta. Com toda certeza. Eu tenho certeza que o senador Renan não vai se esquecer do senhor. Não vai se esquecer de tudo isso que o senhor fez e que a gente viu e que o senhor confirmou. Mas eu quero lhe parabenizar, porque pelo menos o senhor não afinou. Tem um bocado de valentão aí na internet que esculhamba com todo mundo, mas quando chega aqui, é sim senhor, é não sei o quê, não, eu não disse isso. A cara dele está ali, dizendo no vídeo. E ele diz, não sou eu. Aquilo ali é como se não fosse eu. Então, sinceramente, era isso. Eu não tenho pergunta a fazer. Obrigado, senador Humberto. Senador.